Secretários de Cultura passam por cateterismo de emergência. É a segunda vez que Mário Frias passa pelo procedimento em 6 meses. Secretário especial de Cultura do governo federal Mário Frias passou por um cateterismo de emergência no final da tarde desta quarta-feira 12, em Brasília, e está em observação em um hospital privado da capital. Informações foi divulgada em nota oficial pela Secretaria de Comunicação Social do SECOM, do ministro das Comunicações, que acrescentou que o ator de 49 anos se recupera bem do procedimento. A cateterismo é um exame feito para diagnosticar obstruções nos vasos sanguíneos que irrigam o coração, assim como outros problemas e estruturas do órgão. Ele é feito introduzindo-se um fino catéter na artéria do paciente que permite a visualização da região cardíaca. É a segunda vez que Frias passa pelo procedimento em menos de 6 meses. No dia 11 de dezembro do ano passado, ele teve um princípio de infarto e também passou por cateterismo. O ator está no cargo desde junho de 2020. A secretária espacial da Cultura vincula ao ministro do Turismo com a Agência Brasil. A Câmara aprova o projeto que combate o superendividamento e consumidores. O texto define como superendividamento a impossibilidade de manifestar do consumidor, pessoa natural de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo. Nesta terça-feira 11, o projeto de lei que cria regras para prevenir o superendividamento dos consumidores proíbe práticas consideradas enganosas e prevê audiências de negociação à matéria e de autoria do Senado. José Sarney, PMDB, Amapá. Foi aprovado em 2015, como foi modificada pelos deputados. O texto retorna para análise do Senado. O texto permite ao consumidor desistir de contratar empréstimo consignado dentro de 7 dias do contrato sem indicar o motivo. O projeto nasceu no Senado Federal em 2012. Em 2015, ele veio para esta casa tentando do superendividamento. Se em 2012 o superendividamento já era um tema relevante, importante, discutido dentro do Congresso Nacional, imagine neste momento. Não só o tempo passou, mas também hoje vivemos a pandemia e certamente o pós-pandemia será um momento muito agudo para os endividados, sobretudo para os superendividados, afirmou o relator deputado Franco Cartafina, PP, Minas Gerais. Segundo o relator, atualmente 60% das famílias brasileiras estão endividadas e 30% dos brasileiros estão em situação de inadimplência. O texto define como superendividamento a impossibilidade de manifestar do consumidor, pessoa natural de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo. No entanto, não se aplicam as dívidas que tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, ou sejam oriundas de contratos celebrados desolamente com o propósito de não se realizar o pagamento. Temos 63 milhões de brasileiros inadimplentes e um lastimável recorde histórico em que 94% ostentam rendimento mensal inferior de 5 salários mínimos. Nesse universo de endividados, são 12 milhões de jovens que já iniciam sua vida laboral em condições completamente desfavoráveis e quase 6 milhões de idosos que deviam após décadas de trabalho exaustivos, detalhou Cartafina. Desde 6 milhões de idosos, 32% são de baixa renda, justamente os brasileiros que se encontram em maior situação de hipervulnerabilidade. Acrescentou o projeto que prevê maior rigor na publicação
publicidade da oferta de crédito e o dever ativo de informação, esclarecimento de avaliação do conhecimento da condição social e da capacidade de discernimento do tomador de crédito, compartilhamento de responsabilidade entre as instituições de crédito e consumidor. Matéria aprovada proíbe que a oferta de crédito ao consumidor seja publicitária ou não, se use os termos sem juros, gratuito, sem acréscimo ou taxa zero ou expressão semelhante. Além disso, veda a indicação de que a operação de crédito poderá ser concluída sem consultas e serviços de proteção ao crédito ou sem avaliação de situação financeira do consumidor. Esse dispositivo, porém, não se aplica à oferta para pagamento por meio de cartão de crédito. O texto também proíbe assédio ou pressão para que o consumidor contrate o fornecimento do produto, serviço ou crédito, inclusive à distância, por meio eletrônico ou por telefone, principalmente se tratar de consumidor, idosos, analfabeto, doente ou em estado de vulnerabilidade agravada. Estamos diante de um profundo problema social, no qual 50% dos endividados voltam a ficar inadimplentes, tomam novos empréstimos para rolar dívidas e acabar reincidindo na impontualidade ao longo da renegociação, num círculo vicioso que acentua ainda mais as dificuldades de existência digna dos devedores, que possam canalizar a integridade de seus rendimentos para pagamentos de dívidas e colocam em risco a subsistência da família, traço característico do superendividamento, afirmou o relator. O descumprimento pode acarretar judicialmente a inexigibilidade ou a redução dos juros dos encargos ou de qualquer acréscimo ao valor principal e o aumento do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta de fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sensações e de indenização por perdas e danos patrimoniais e mortais ao consumidor. Consignado, o texto prevê que no crédito consignado a soma das parcelas reservadas para o pagamento de dívidas não poderá ser superior a 35% de sua remuneração mensal líquida, sendo 5% destinado exclusivamente para pagamentos de dívidas relacionadas a contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignável, conciliação. A matéria também prevê a possibilidade de repactuação de dívidas de forma conciliatória e a pedidos do consumidor, que terá no máximo 5 anos para apresentar proposta de plano de pagamento. Na situação em que a conciliação não for possível, poderá haver revisão judicial compulsória dos contratos dívidas. O projeto aprovado admite a conciliação administrativa concorrer, que será dirigida pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor PROCONS com a Agência Brasil. Pandemia em alta, inflação e fim de auxílio pioram recuperação do Brasil, diz economista. Pelos indicadores da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico da OCDE, mostram um abramento do crescimento econômico no Brasil. Por outro lado, há uma expansão constante na maioria das nações que integram a entidade. O economista Ricardo Summan, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRG, aponta que o PIB teve uma queda muito forte nos primeiros meses da pandemia do coronavírus em 2020. Mas com a inflação ainda baixa, juros baixos, uma política monetária mais expansionista e principalmente com auxílio de 600, que se mostrou uma política muito acertada. Agora que a gente olha para trás e houve uma retomada parcial do PIB em alguns setores
Isso mostra o impacto da política de transferência de renda, afirmou o professor em entrevista com a agência Notícias Sputnik Brasil. Piora da pandemia. No entanto, houve administração dos valores do benefício e depois sua interrupção nos primeiros meses de 2021, retornando no segundo trimestre com valores ainda menores. Além disso, vem uma inflação de custo com o câmbio que se desvalorizou, o combinado com a alta do preço das commodities, à medida em que a economia se recupera. Por um lado, o consumo é afetado pela falta de transferência e, por outro, os salários reais diminuem muito pela desvalorização cambial em conjunto com o aumento dos preços em dólar, por exemplo, da gasolina e alimentos, diminuindo o poder de compra da população, explicou Suman. Segundo o economista, esses fatores se ajuntam à piora da pandemia no Brasil, embora o aumento dos casos e mortes tenha atingido seu pico após os 3 primeiros meses do ano. A interrupção do auxílio inflação de custos e a volta da pandemia explica a provável queda do PIB no primeiro trimestre em relação ao ano passado, disse Suman. Os indicadores para o Brasil, de acordo com o relatório da OCDE, caíram de 103 em março para 102,8 em abril. Isso significa que o crescimento brasileiro continua, mas com tendências de desaceleração. O Brasil é a única grande economia do grupo que parece com essa sinalização de abrandamento da recuperação. Só a vacinação nos tirará da recessão. Segundo o economista Cláudio Considera, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE-FGV, as atividades mais atingidas pela pandemia foram o comércio, transporte, serviços com hotéis e restaurantes que necessitam da circulação da população para crescer. Examinando-se as atividades econômicas mais atingidas pela pandemia durante este ano, meio passado, verificasse uma forte retração das atividades de comércio, transporte e outros serviços que englobam hotéis, restaurantes, educação e saúde. Estas atividades não pode prescindir na interação entre as pessoas e as perdas de produção. Nelas foram bastante fortes, com quedas de até 25% que ainda não se tornaram positivas, explicou. Para que essas atividades voltem a crescer, é necessário conter a pandemia, acelerando a vacinação. Só a vacinação nos tirará da recessão, ressaltou o especialista. Volta da fome. Suman também aponta o fim da crise sanitária com a condição necessária para que o Brasil, pelo menos, volte ao patamar de estagnação anterior à pandemia. Para voltar a crescer e se recuperar realmente é preciso vacinar e superar a pandemia, mas como se diz em matemática, isso é uma condição necessária, mas não suficiente, disse economista da UFRJ. Segundo ele, para além dos indícios ruins do desemprego, a gravidade da situação pode ser medida por mais 2 fatores: a volta da fome ao Brasil e o encolhimento da chamada nova classe média, emprego e renda. O economista da FGV, por sua vez, afirma que uma melhora depende de um programa de sustentação de emprego e renda. A economia está em recessão desde o início da pandemia, em março de 2020, e não dá qualquer sinal de recuperação. A possibilidade de melhorar depende de uma ação do governo no sentido de um programa de sustentação de emprego e renda, disse Considera com a agência Sputnik Brasil. Presidente da CPI enviará depoimento de Weinegaten ao MPF. Decisão será tomada para apuração de falso testemunho. Após a retomada da sessão, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, senador Omar Isis, PSD Amazonas, anunciou que irá encaminhar o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio
Wagner ao Ministério Público Federal do MPF, com o objetivo de verificar se ele mentiu. A decisão foi tomada ao pedido do senador Humberto Costa, do PT, Pernambuco, que em seu despacho escreveu que o importante é que o Ministério Público averigue se o depoente infringiu o Código Penal, oferecendo a esta comissão parlamentar de inquérito falso testemunho e falsa perícia. O senador petista acrescentou ainda que a CPI não pode ser objeto de uma desmoralização. Mais cedo, o relator da CPI, senador Renan Calheiros, MDB Alagoas, já havia defendido a prisão do ex-secretário após ele se contradizer em diversas ocasiões ao longo de seu depoimento. Isis, no entanto, foi contra a medida e disse que não há carcereiro. Artigo 342 do Código Penal classifica como crime punível com a reclusão de 2 e 4 anos e multa ato de fazer afirmação falsa ou faltar com a verdade. Durante seu discurso no retorno da sessão, Isis ressaltou que Wagner não ficou bem como ninguém, como seu depoimento não agradou o governo, não agradou ninguém, afirmou. Além disso, o presidente da CPI enfatizou que a prisão não seria nada perto de perder a credibilidade e confiança, legado que o ex-secretário construiu. Em seguida, o senador aconselhou a falar a verdade quando for questionado sobre o que aconteceu nesta quarta com a agência ANSA. Gostosa. Lula lidera a corrida eleitoral de 2022, 55% contra 32% de Bolsonaro no segundo turno, diz Datafolha. Petista tem 41% no primeiro turno, 18 pontos à frente do atual presidente, que deve disputar a reeleição no ano que vem. Pouco mais de 2 meses após ter seus direitos políticos restabelecidos, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, lidera a corrida para a presidência, com margem confortável no primeiro turno, e venceria o presidente Jair Bolsonaro sem partido. Na segunda etapa, revela a pesquisa Datafolha. O petista alcança 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 23% de Bolsonaro. Em um segundo pelotão embolados, aparece o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro sem partido, com 7%, o ex-ministro da Integração Ciro Gomes, PDT, com 6%, o apresentador Luciano Huck sem partido, com 4%, o governador de São Paulo, Jó Odoria, do PSDB, que obtém 3%, e empatados com 2% o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, e o empresário João Amoedo, Novo. Somados, os adversários de Lula chegam a 47%, apenas 6 pontos percentuais a mais do que o petista. Outros 9% disseram que pretende votar em branco, nulo ou em nenhum candidato. A 4% se disseram. Índices do Folha Expresso. Reveladas evidências de que Covid-19 pode se inserir no genoma humano. O novo estudo explicaria por que alguns pacientes continuam testando positivo para Covid-19 muito tempo depois da recuperação, revelando como o SARS-CoV-2 se insere no genoma humano.
O Ciência e Tecnologia reveladas evidências de que Covid-19 pode se inserir no genoma humano. O novo estudo explicaria por que alguns pacientes continuam testando positivo para Covid-19 muito tempo depois da recuperação, revelando como o SARS-CoV-2 se insere no genoma humano. Reuters/Mitdavi indiana usando máscara de oxigênio dentro de ambulância enquanto espera ser internada em hospital da Covid-19 em Ahmedabad. Credit, Reuters/Mitdavi por Jornal do Brasil publicado 12, maio, 2021-10/05. Os resultados da pesquisa dos cientistas do Instituto Whitehead em Massachusetts, Estados Unidos, confirmaram a hipótese de que as sequências do coronavírus poderiam ser copiadas e coladas em nosso genoma, segundo estudo publicado na revista PNAS. Além de procurar fragmentos genéticos de coronavírus humano e observar sinais de que o vírus comandava ferramentas de transcrição, a equipe procurou evidências da existência de sequências do vírus realmente dentro do genoma humano. Para tal, os cientistas usaram 3 técnicas de sequenciamento de DNA. Em cada caso, eles encontraram fragmentos de material genético do SARS-CoV-2 dentro da biblioteca genética de células intencionalmente infectadas, e o fato de os fragmentos terem sido inseridos de cabeça para baixo acrescenta peso ao argumento de que não foram inseridos deliberadamente por vírus vivos. Em seguida, foi descoberto que o código genético possuía assinaturas de transposão, um gene de salto que desenvolveu um meio para sair do lugar e se inserir de volta em outra parte do genoma. Alguns transposons conseguem fazer isso através do uso de enzimas roubadas de infecções virais passadas. As ferramentas que foram usadas uma vez pelo vírus para se inserirem dentro do hospedeiro, agora não servem para o dono, a não ser para a própria sequência transponível. Ciência e Tecnologia reveladas evidências de que Covid-19 pode se inserir no genoma humano. O novo estudo explicaria por que alguns pacientes continuam testando positivo para Covid-19 muito tempo depois da recuperação, revelando como o SARS-CoV-2 se insere no genoma humano. Reuters/Mitdavi indiana usando máscara de oxigênio dentro de ambulância enquanto espera ser internada em hospital da Covid-19 em Ahmedabad. Credit, Reuters/Mitdavi por Jornal do Brasil publicado 12, maio, 2021-10/05. Os resultados da pesquisa dos cientistas do Instituto Whitehead em Massachusetts, Estados Unidos, confirmaram a hipótese de que as sequências do coronavírus poderiam ser copiadas e coladas em nosso genoma, segundo estudo publicado na revista PNAS. Além de procurar fragmentos genéticos de coronavírus humano e observar sinais de que o vírus comandava ferramentas de transcrição, a equipe procurou evidências da existência de sequências do vírus realmente dentro do genoma humano. Para tal, os cientistas usaram 3 técnicas de sequenciamento de DNA. Mais sobre o assunto, 16 de fevereiro de 21 mais uma variante do coronavírus potencialmente grave é encontrada no Reino Unido e mais 9 países. 3 de março de 21 como o coronavírus afeta vasos sanguíneos. Cientistas explicam surgimento de coagulação e inflamação. 22 de maio de 2020 o necessário diálogo entre a fé e a ciência. Em cada caso, eles encontraram fragmentos de material genético do SARS-CoV-2 dentro da biblioteca genética de células intencionalmente infectadas, e o fato de os fragmentos terem sido inseridos de cabeça para baixo acrescenta peso ao argumento de que não foram inseridos deliberadamente por vírus vivos.
Em seguida, foi descoberto que o código genético possuía assinaturas de transposão, um gene de salto que desenvolveu um meio para sair do lugar e se inserir de volta em outra parte do genoma. Alguns transposons conseguem fazer isso através do uso de enzimas roubadas de infecções virais passadas. As ferramentas que foram usadas uma vez pelo vírus para se inserirem dentro do hospedeiro, agora não servem para o dono, a não ser para a própria sequência transponível. Uma dessas classes de sequência, chamada de retrotransposão Line 1, compõe 17% de nosso genoma. Embora a maioria tenha perdido a capacidade de se mover, alguns estão suficientemente ativos para ainda causar danos, o que pode abrir o acesso do SARS-CoV-2 ao nosso DNA. Há uma junção muito clara para a integração do Line 1. Na junção da sequência viral com o DNA celular ele fazendo a duplicação de 20 pares de base, disse Rudolf Jaenisch, pesquisador do estudo e biólogo no Instituto Viterhead. No entanto, este trabalho foi feito em culturas de células infectadas em laboratório e não em hospedeiros humanos reais, o que gera dúvidas. Além disso, embora os fragmentos não sejam capazes de construir novas partículas infecciosas, não está claro se podem ser biologicamente ativos de outras maneiras, seja para o bem ou para o mal, com agências Putin. Número de mortos aumenta devido a ataques aéreos em Gaza e foguetes contra Israel. Israel realizou centenas de ataques aéreos em Gaza nesta quarta-feira, 6 horas à frente do Brasil, e militantes palestinos dispararam várias barragens de foguetes em Tel Aviv e na cidade de Beersheba, no sul, nas hostilidades mais intensas da região em anos. Pelo menos 49 pessoas foram mortas em Gaza desde a escalada da violência na segunda-feira, 10, de acordo com o Ministério da Saúde local. 6 pessoas foram mortas em Israel, disseram autoridades médicas. Uma fonte palestina disse que os esforços de trégua do Egito, Catar e das Nações Unidas continuam, mas sem progresso até agora. O enviado de paz da ONU para o Oriente Médio, Thorvin Esland, disse que as Nações Unidas estão trabalhando com todos os lados para restaurar a calma. Em Gaza, um edifício residencial de vários andares desabou depois que Israel avisou seus ocupantes com antecedência para evacuarem, e outro foi fortemente danificado nos ataques aéreos. Israel disse que seus aviões de guerra alvejaram e mataram vários líderes de inteligência do grupo islâmico Hamas. Outros ataques atingiram o que os militares disseram ser locais de lançamento de foguetes, escritórios do Hamas e casas de líderes do Hamas. A ofensiva mais pesada entre Israel e o Hamas desde a guerra de 2014 no enclave governado pelo Hamas aumentou a preocupação internacional de que a situação poderia sair de controle. Israel enlouqueceu, disse um homem em uma rua de Gaza, onde as pessoas saíram correndo de suas casas enquanto as explosões abalavam edifícios. 16 pessoas foram mortas em ataques aéreos israelenses em Gaza nesta quarta-feira, disse o Ministério da Saúde de Gaza. Testemunhas e autoridades de saúde em Gaza disseram que um ataque aéreo israelense matou 3 pessoas, incluindo uma mulher, em um carro. Muitos israelenses também passaram uma noite sem dormir, com sirenes soando em Tel Aviv, anunciando várias ondas de ataques de foguetes no coração de Israel. As crianças escaparam do coronavírus e agora de um novo trauma, disse uma mulher israelense na cidade costeira de Ashkelon em imagens no canal 11 de televisão.
Os israelenses correram para abrigos ou espalharam-se nas calçadas em comunidades a mais de 70 quilômetros acima da costa de Gaza enquanto mísseis interceptores disparavam para o céu. Todo Israel está sob ataque. É uma situação muito assustadora, disse Margot Aronovic, uma estudante de 26 anos, em Tel Aviv. Um israelense foi morto por um míssil antitanque disparado de Gaza contra um veículo perto da fronteira, disse o Serviço Nacional de Ambulâncias de Israel. O Hamas assumiu a responsabilidade. 2 pessoas foram mortas por um foguete que atingiu seu carro em Lod, perto de Tel Aviv. Lod e outras cidades mistas de árabes judeus foram tomadas por manifestações sobre a violência de Gaza e as tensões em Jerusalém. O ministro da Defesa israelense, Benny Gantz, disse que as forças israelenses atacaram muitas centenas de alvos e mataram militantes sêniores em Gaza e que todos os meios e opções permanecem sobre a mesa. Os militares israelenses continuarão atacando e proporcionarão um silêncio total e duradouro, disse Gantz a repórteres. Só quando atingirmos essa meta, poderemos falar sobre acalmar as coisas. No momento, não há data para o fim. Novo desafio. O braço armado do Hamas disse que disparou 210 foguetes contra Beersheba e Tel Aviv durante a noite em resposta aos ataques às torres na cidade de Gaza. Os militares de Israel dizem que cerca de 1/3 dos foguetes ficaram aquém, caindo dentro de Gaza. Para Israel, o direcionamento de Tel Aviv, sua capital comercial, representou um novo desafio no confronto com o Hamas, considerado uma organização terrorista por Israel e pelos Estados Unidos. A violência ocorreu após semanas de tensão durante o mês de jejum muçulmano do Ramadã, com confrontos entre a polícia israelense e manifestantes palestinos perto da mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém Oriental. Isso se intensificou antes de uma audiência, agora adiada, que poderia levar ao despejo de famílias palestinas das casas de Jerusalém Oriental reivindicadas por colonos judeus. O conflito levou ao congelamento das negociações dos oponentes do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu sobre a formação de uma coalizão governamental para destituí-lo após a eleição inconclusiva de Israel em 23 de março. A violência também aumentou na Cisjordânia ocupada. Fontes médicas disseram que um palestino de 16 anos foi morto em confrontos com as forças israelenses na quarta-feira. Se eles, as forças israelenses, quiserem aumentar, a resistência está pronta, se eles quiserem parar, a resistência está pronta, disse o líder do Hamas, Ismail Haniyeh. O Ministério da Saúde de Gaza disse que 14 das pessoas mortas no enclave eram crianças. Os militares israelenses disseram que estão examinando esses relatórios e que a prevenção de vítimas civis é uma prioridade. A Casa Branca disse na terça-feira que Israel tem o direito legítimo de se defender de ataques de foguetes, mas pressionou Israel sobre o tratamento dos palestinos, dizendo que Jerusalém deve ser um lugar de coexistência. Israel disse que despachou infantaria e blindados para reforçar os tanques já reunidos na fronteira, evocando memórias da última incursão terrestre israelense em Gaza para impedir ataques de foguetes em 2014. Testemunhas disseram que aeronaves israelenses destruíram o quartel-general da polícia de Gaza, comandado pelo Hamas na cidade, com a custo de despesas básicas sobe 30% acima da inflação e corrói orçamento. No ano passado,
para um IPCA de 4,5%, a energia elétrica subiu 9,12% e a alimentação em casa teve reajuste de 18,16%. Este ano, foram os preços dos combustíveis que dispararam, 21,65% até março. Sobra pouca renda para outros tipos de gastos. Na casa do executivo Márcio Douglas Moura de Araújo, algumas mudanças tiveram de ser adotadas para equilibrar o orçamento com a escalada das despesas essenciais. O cardápio foi readaptado com produtos mais baratos. No lugar da carne, frango, fígado e, às vezes, peixe. Para reduzir o consumo de energia elétrica e gás, ele virou um verdadeiro fiscal. Desligo o aquecedor de manhã e só ligo à noite. Apagamos todas as lâmpadas, tiramos os eletrodomésticos das tomadas e evitamos o uso do ar-condicionado em dias mais arejados, diz ele. Mesmo assim, com 4 pessoas mais tempo dentro de casa, a conta de luz subiu 15%. No final do mês, diz ele, não sobra praticamente nada. O aperto na renda de Araújo é uma realidade na vida da maioria dos brasileiros, que tem visto despesas essenciais, como alimentação, energia elétrica e combustível, corroerem boa parte do salário mensal. Isso tem ocorrido porque o preço de alguns desses gastos subiu acima da inflação, conforme levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada a pedido do Estadão. Economia: custo de despesas básicas sobe 30% acima da inflação e corrói orçamento no ano passado, para um IPCA de 4,5%, a energia elétrica subiu 9,12% e a alimentação em casa teve reajuste de 18,16%. Este ano, foram os preços dos combustíveis que dispararam, 21,65% até março. Sobra pouca renda para outros tipos de gastos. Foto, Eduardo Peret / Agência IBGE Notícias. Além da carne, que saiu do cardápio, a ida à feira e ao supermercado tem sido restringida. Credit, foto, Eduardo Peret / Agência IBGE Notícias por Jornal do Brasil, publicado 12 maio, 2021,072.05. Na casa do executivo Márcio Douglas Moura de Araújo, algumas mudanças tiveram de ser adotadas para equilibrar o orçamento com a escalada das despesas essenciais. O cardápio foi readaptado com produtos mais baratos. No lugar da carne, frango, fígado e, às vezes, peixe. Para reduzir o consumo de energia elétrica e gás, ele virou um verdadeiro fiscal. Desligo o aquecedor de manhã e só ligo à noite. Apagamos todas as lâmpadas, tiramos os eletrodomésticos das tomadas e evitamos o uso do ar-condicionado em dias mais arejados, diz ele. Mesmo assim, com 4 pessoas mais tempo dentro de casa, a conta de luz subiu 15%. No final do mês, diz ele, não sobra praticamente nada. O aperto na renda de Araújo é uma realidade na vida da maioria dos brasileiros, que tem visto despesas essenciais, como alimentação, energia elétrica e combustível, corroerem boa parte do salário mensal. Isso tem ocorrido porque o preço de alguns desses gastos subiu acima da inflação, conforme levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada a pedido do Estadão. Mais sobre o assunto, 11 de maio de 21. Poupança negativa em 8 meses perde de 4,80% para a inflação. 12 de maio de 21. Pandemia em alta, inflação e fim de auxílio pioraram recuperação do Brasil.
diz economista. 12 de maio de 21, Câmara aprova projeto que combate o superendividamento de consumidores. No ano passado, a inflação média dos itens essenciais ficou 30% acima do IPCA, de 4,5%. Mas, em alguns casos, a diferença foi bem maior. A energia elétrica, por exemplo, subiu 9,12% e a alimentação em casa, 18,16%. Esse movimento continuou no início deste ano, com a explosão de 21,65% dos preços dos combustíveis, veículos e gás, até março. Os aumentos já foram suficientes para deixar a inflação das despesas essenciais 22% acima do IPCA neste ano. Os números não consideram o índice de abril, anunciado nesta terça-feira, 11, de 0,31%. Isso significa que boa parte da renda disponível está sendo comprometida com apenas algumas despesas, diz a economista da Tendências Consultoria Integrada, Isabela Tavares, responsável pelo levantamento. Na prática, tem sobrado menos dinheiro para gastar com bens e serviços. De janeiro de 2020 para cá, a renda disponível, depois do pagamento de despesas essenciais, para gastar com esses itens caiu de 42,11% para 41,33%, o menor patamar, pelo menos, desde 2009. Só no ano passado, essa queda representou 45 bilhões de reais a menos de consumo para o brasileiro. O movimento, no entanto, não é recente. Em 2012, a renda disponível do brasileiro era de 45,47%. Nesse período, a escalada dos preços de despesas essenciais acima da inflação vem corroendo gradualmente a renda do brasileiro. A pressão inflacionária aliada à deterioração do mercado de trabalho tem restringido cada vez mais o consumo de outros bens e serviços, diz Isabela. O problema é que essa escalada não deve parar por aí, afirmam especialistas. Na energia elétrica, por exemplo, é esperado para este ano novos e salgados aumentos na conta de luz do brasileiro. Rodrigo Moraes, especialista em planejamento energético da Geoenergy, explica que, apesar de haver sobreoferta de energia, a expectativa é que preço continuará elevado durante todo este ano. Economia: custo de despesas básicas sobe 30% acima da inflação e corrói orçamento no ano passado, para um IPCA de 4,5%, a energia elétrica subiu 9,12% e a alimentação em casa teve reajuste de 18,16%. Este ano, foram os preços dos combustíveis que dispararam, 21,65% até março. Sobra pouca renda para outros tipos de gastos. Foto, Eduardo Peret / Agência IBGE Notícias. Além da carne, que saiu do cardápio, a ida à feira e ao supermercado tem sido restringida. Credit, foto, Eduardo Peret / Agência IBGE Notícias por Jornal do Brasil, publicado 12, maio, 2021,072.05 Na casa do executivo Márcio Douglas Moura de Araújo, algumas mudanças tiveram de ser adotadas para equilibrar o orçamento com a escalada das despesas essenciais. O cardápio foi readaptado com produtos mais baratos. No lugar da carne, frango, fígado e, às vezes, peixe. Para reduzir o consumo de energia elétrica e gás, ele virou um verdadeiro fiscal. Desligo o aquecedor de manhã e só ligo à noite.
Apagamos todas as lâmpadas, tiramos os eletrodomésticos das tomadas e evitamos o uso do ar-condicionado em dias mais arejados, diz ele. Mesmo assim, com 4 pessoas mais tempo dentro de casa, a conta de luz subiu 15%. No final do mês, diz ele, não sobra praticamente nada. O aperto na renda de Araújo é uma realidade na vida da maioria dos brasileiros, que têm visto despesas essenciais, como alimentação, energia elétrica e combustível, corroerem boa parte do salário mensal. Isso tem ocorrido porque o preço de alguns desses gastos subiu acima da inflação, conforme levantamento feito pela Tendências Consultoria Integrada a pedido do Estadão. Mais sobre o assunto, 11 de maio de 21 poupança negativa em 8 meses perde de 4,80% para a inflação 12 de maio de 21 pandemia em alta, inflação e fim de auxílio pioraram recuperação do Brasil, diz economista 12 de maio de 21 Câmara aprova projeto que combate o superendividamento de consumidores no ano passado. A inflação média dos itens essenciais ficou 30% acima do IPCA, de 4,5%. Mas, em alguns casos, a diferença foi bem maior. A energia elétrica, por exemplo, subiu 9,12% e a alimentação em casa, 18,16%. Esse movimento continuou no início deste ano, com a explosão de 21,65% dos preços dos combustíveis, veículos e gás, até março. Os aumentos já foram suficientes para deixar a inflação das despesas essenciais 22% acima do IPCA neste ano. Os números não consideram o índice de abril, anunciado nesta terça-feira, 11, de 0,31%. Isso significa que boa parte da renda disponível está sendo comprometida com apenas algumas despesas, diz a economista da Tendências Consultoria Integrada, Isabela Tavares, responsável pelo levantamento. Na prática, tem sobrado menos dinheiro para gastar com bens e serviços. De janeiro de 2020 para cá, a renda disponível, depois do pagamento de despesas essenciais, para gastar com esses itens caiu de 42,11% para 41,33%, o menor patamar, pelo menos, desde 2009. Só no ano passado, essa queda representou 45 bilhões de reais a menos de consumo para o brasileiro. O movimento, no entanto, não é recente. Em 2012, a renda disponível do brasileiro era de 45,47%. Nesse período, a escalada dos preços de despesas essenciais acima da inflação vem corroendo gradualmente a renda do brasileiro. A pressão inflacionária aliada à deterioração do mercado de trabalho tem restringido cada vez mais o consumo de outros bens e serviços, diz Isabela. O problema é que essa escalada não deve parar por aí, afirmam especialistas. Na energia elétrica, por exemplo, é esperado para este ano novos e salgados aumentos na conta de luz do brasileiro. Rodrigo Moraes, especialista em planejamento energético da Geoenergy, explica que, apesar de haver sobreoferta de energia, a expectativa é que preço continuará elevado durante todo este ano. The Daily Poster após a alta da Selic dólar já caiu 8,98%. The Daily Poster mercado financeiro espera que taxa de juros Selic feche o ano em 5,50%. The Daily Poster nas quadras, tudo sobre basquete por Jornal do Brasil. Estamos enfrentando um período crítico de chuva,
que afeta os reservatórios e obriga o acionamento de termoelétricas, mais caras. Neste ano, não teremos bandeira verde, diz ele. No momento, a bandeira definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é vermelha, que indica que haverá acréscimo no valor da energia a ser repassada ao consumidor final. No meu orçamento, o que mais tem pesado são os preços de energia, gás e alimentação, afirma o consumidor Márcio Douglas Moura de Araújo, que mora com a mulher e 2 filhas. Para ele, como não dá para cortar mais o consumo de energia, o jeito tem sido mudar a alimentação. Além da carne, que saiu do cardápio, a ida à feira tem sido restringida. Também mudei o supermercado. Antes ia ao Pão de Açúcar. Hoje vou ao Dia. Na avaliação do economista Cristiano Arrigoni, professor do IBMEC/RJ, a estratégia de Araújo está correta, mas nem tudo dá para ser substituído. É por isso que a renda cai, já que os salários não acompanham essa escalada de preços. Embora a inflação tenha ficado baixa no ano passado, o custo de vida para famílias mais pobres aumentou bastante, diz ele. A inflação é um índice de preços de uma família típica, representa uma média. Para uma família mais pobre em que o grosso do orçamento vai para alimentos, energia e transporte, esses aumentos pesam muito. Por isso, a sensação de que a inflação é maior do que aquela mostrada nos índices. É nítido que a renda vem despencando. E isso é um drama, pois afeta toda a estrutura de consumo das famílias, afirma o economista do Insperotto Nogami. E assim, o salário pré-candidato de Bolsonaro, Castro mira em Freixo e defende chacina do Jacarezinho interessado em atrair o voto da centro-direita, governador diz que segurança é prioridade. Disposto a conquistar o voto bolsonarista nas eleições de 2022, o governador do Rio, Cláudio Castro, PSC, atacou, nessa terça-feira, 11, o deputado federal Marcelo Freixo, PSOL, ao defender a operação policial que, na quinta-feira, 6, fez 28 vítimas na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio. Castro e Freixo são pré-candidatos ao Palácio Guanabara. Enquanto Freixo articula uma aliança de centro-esquerda, o governador do Rio tenta se consolidar com candidato da centro-direito. A exemplo do antecessor, Wilson Witzel, de quem foi vice, Castro usará a segurança pública como mote. Hoje, ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro, sem partido, para a disputa de 2022 e tenta se viabilizar eleitoralmente para não perder esse patrocínio. Na tarde desta terça-feira, ao discursar no 6º Batalhão de Polícia Militar, Castro criticou o pedido de abertura de CPI, apresentado pelo deputado David Miranda, PSOL, para investigar o massacre. Depois de uma operação feita para cumprir mandados judiciais, eles acham que vão meter medo na gente, vão fazer com que a polícia deixe de fazer o seu trabalho, querendo inventar CPI ou pedido impeachment. Seu Marcelo Freixo e a sua trupe do PSOL, podem pedir quantos impeachments forem que a polícia fará o seu trabalho. Temos uma grande missão hoje aqui, que é libertar o nosso povo. Libertaremos nosso povo, inclusive, de vocês, discursou ele. Apesar de repetir que não pretendia tirar dividendos eleitorais da operação, Castro disse que a população fluminense mostrou, nas eleições de 2018 quando se elegeu vice de Witzel, que a segurança é a prioridade. A nossa população,
principalmente das comunidades, não aguenta mais ficar sob o jugo de milícia e do tráfico. A nossa população, já nas últimas eleições, deu o seu recado, que a segurança pública é prioridade, afirmou. Ao anunciar a ampliação de um programa de segurança no estado, o governador disse ainda que esse foi grande tema da eleição de 2018. Não estou politizando, não? O resultado da eleição é o resultado do que o povo quer. Em mais um recado endereçado aos adversários, Castro disse que não adianta querer antecipar 2022. Estamos falando de segurança, do direito de ir e vir das pessoas. À noite, Castro publicou, nas redes sociais, trechos de seu discurso, feito no anúncio da ampliação de um programa de segurança no estado. O governador comentou, a despeito das críticas de alguns, preferimos respeitar a vontade da população do RJ. Não nos acovardaremos diante do terror e ameaça de grupos armados, muito menos diante do proselitismo político que não traz resultado algum para as necessidades da população. Com folha preta.